vida do povo de Deus. A paz do Senhor. Nesta noite nós temos a alegria de nos reunirmos na presença de Deus para bendizer o santo nome de Jesus, para adorarmos aquele que vive para todo sempre, para darmos a Ele a glória que lhe é devida, para jubilarmos na presença de Deus e celebrarmos a majestade santa. Nesta noite eu tenho a grande alegria de estar aqui convosco. Desde sexta-feira chegamos para participar daquele congresso de casais, desta feita na companhia da minha esposa, e poder estar aqui nesta noite para participar deste culto, para mim também é muita alegria. Eu quero convidá-los neste momento a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. São Marcos, no capítulo de número 10, a começar do versículo de número 17. São Marcos, capítulo de número 10 e versículos a partir do 17. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Valem um amém? Amém. Nós acabamos de ler um texto sagrado que nos conta a história, ou um episódio da história de um homem que o texto diz que ele era rico. Vale a pena lembrar que nos evangelhos de segundo São Mateus e segundo São Lucas, ao se referirem à mesma história, ao relatarem a mesma história, eles fazem questão de mencionar que este homem era um jovem. Apenas Marcos faz questão de dizer que era um homem. Mas quando nós começamos a observar, analisar os três textos, concluímos que de fato ele era jovem. Nesta época, era considerado jovem um homem que tinha até 40 anos de idade e não era casado. Alguém aí está se alegrando? Amém. Então, a gente já começa a criar parâmetros para observar o perfil deste homem. Ele tinha menos de 40 anos de idade, ele não era casado, ele era rico, e ele tinha, apesar de ser rico, e você há de concordar comigo, que a maioria das pessoas que têm, que possuem muitas propriedades, que são ricas, dentro de uma naturalidade, poucos se interessam por questões espirituais. E muito embora este rapaz fosse rico, ele tinha interesse pelas coisas espirituais. E ele aqui pergunta: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Mas antes de fazer a pergunta, ele faz uma declaração.
ele chama Jesus de bom e disse: bom mestre. Na verdade, quando ele diz essa expressão, Jesus faz questão de primeiramente confrontá-lo quanto à sua declaração, e depois Jesus responde a sua pergunta. Jesus disse assim: mas por que você me chama bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. E quando Jesus diz isso, não é porque Jesus tivesse dúvida que ele era Deus, não. Jesus estava colocando diante daquele rapaz: você tem consciência que você está me buscando porque eu sou Deus? O motivo pelo qual você está me buscando é porque procura um profeta? É porque procura um líder de um grupo, alguém que está encabeçando um movimento, alguém que é seguido? Porque nem liderança religiosa poderia se chamar de Jesus, porque ele não tinha nenhum cargo religioso. Mas Jesus está colocando: por que você me chama de bom? De fato você já entendeu que eu sou Deus. Era essa a ideia que Jesus estava transmitindo. Então logo Jesus faz esse questionamento para aclarar as ideias daquele moço. Ele diz: você conhece os mandamentos? E o próprio Jesus começa a citar mandamentos da lei moral. E diz: não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai, mãe. Jesus ele trilha pela citação dos mandamentos pertencentes à lei moral. Ele faz questão de mencionar sequer um mandamento da lei cerimonial. Ele não toca a respeito de festas, de luas novas, de sábados ou coisa dessa ordem, dessa natureza. Jesus faz questão de falar apenas mandamentos da lei moral, que por sinal deveria ser observado não somente pelo povo de Israel, mas por toda a humanidade, a fim de que ela tivesse boa conduta, bom relacionamento e construísse uma sociedade equilibrada, justa e para a qual foi criada. E quando Jesus faz citação desses mandamentos da lei moral, aquele rapaz lhe dá uma pergunta muito acertada. Ele diz: isso daí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Em outras palavras, este moço estava declarando: Jesus, eu fui criado na lei, eu fui criado por pais tementes a Deus, e como bom judeu, eu fui instruído na lei de Moisés desde a minha mais tenra idade. Quando ele diz: eu tenho guardado desde a minha mocidade, o termo no texto original para mocidade é uma expressão que é utilizada para um período desde a vida infantil até intrauterina, até a idade juvenil. Ele diz: olha, eu fui criado nesse ensinamento, eu fui doutrinado, papai e mamãe me ensinou esse negócio, eu vivo baseado nisso, eu creio nisso, guio a minha vida por isso. E Jesus lhe dá uma resposta de um confronto muito grande. Jesus disse: muito bem, mas lhe falta ainda uma coisa. E você sabe que quando uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitas posses, que tem muitas condições, se você quiser provocar essa pessoa, diz que está faltando algo. E se ela for pelo menos um pouco generosa, ela vai dizer: e o que é que está faltando? Quanto custa? O que é que está precisando? Como é que a gente resolve esse problema? E já que o interesse de resolver o problema era dele, ele disse: então me diz, o que é que está faltando? De fato, o que estava faltando não era algo que faltava ter, era algo que tinha demais. O que estava faltando era remover o que estava enchendo o coração dele. Jesus então fala para ele uma expressão que trouxe muito incômodo, um grande desconforto, e disse: olha, o que está lhe faltando é que você vá, não precisa fazer isso na minha frente para me impressionar, o que está faltando é que você vá e venda tudo que tem e dê aos pobres. E por que esse detalhe de dar aos pobres? Você já notou que nós temos por costume, é prática rotineira, convidar para comer, para almoçar, para jantar, quem pode lhe retribuir o convite, e não quem está com fome? Já prestou atenção que os presentes mais caros que você dá não é para atender as maiores necessidades, e sim, você dá os presentes mais caros a quem pode lhe devolver presentes mais caros? Quando Jesus disse: vendo o que você tem, dê aos pobres, ele está dizendo o seguinte: se desfaça para não ver o dinheiro nunca mais. Ele vai, mas não volta. E se ele vendesse tudo o que tivesse e colocasse diante de alguém que tinha algo, havia uma esperança de alguém se compadecer dele e devolver depois. Até porque existia regimento na lei
que fazia o seguinte: quando alguém se via numa situação que precisava se desfazer do que tinha 7 anos depois, ele poderia reaver sem nenhum juro. Então estava fácil se ele desse para alguém que não fosse pobre. Agora vai dar para os pobres e não volta mais. Jesus disse: ó, esquece. A proposta aqui é esvaziar o seu coração. Jesus estava identificando que o trono do coração daquele moço era cheio das suas riquezas. A sua adoração era para os seus bens. O seu amor era nas suas propriedades. E Jesus identifica o ponto de estrangulamento do problema daquele rapaz. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. O interesse de Jesus aqui era dar a ele a resposta que ele estava precisando. Porque algumas vezes as pessoas querem fazer perguntas para obter respostas que não são as que eles mais precisam. Se lembra quando Nicodemos conversou com Jesus e começou aquela conversa bem alinhavada, fazendo um monte de elogio a Jesus, e antes de ele fazer qualquer pergunta, o texto diz: e Jesus lhe respondeu. Respondeu o que não perguntou? Respondeu a pergunta da alma. Porque Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas aspirações, os seus desejos e as suas reais necessidades. Agora Jesus estava olhando para ele: você está interessado por vida eterna? Pois o caminho de se ter a vida eterna é adorar a Deus acima de todas as coisas. O caminho de se alcançar a vida eterna é desocupar o trono do coração para que Deus sente-se neste trono. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não faz negociata em adoração. A adoração é dele, a glória é dele, o louvor é dele, e toda a honra tem que ser dada a ele. O trono do seu coração deve ser ocupado pela presença de Deus. Aqui nós encontramos então uma realidade. Este moço precisava desocupar o trono do seu coração. O que ocupava particularmente o trono do coração dele eram as riquezas. Você não vai encontrar em parte nenhuma na Bíblia Jesus apresentando como pré-requisito para a salvação deixar de ser rico, ter que ser pobre. Você não vai encontrar esse encanto nenhum na Bíblia. Jesus nunca exigiu isso de ninguém. E por que particularmente ele está tratando com esse moço desta forma? É porque o trono do coração dele era ocupado pelas riquezas. Quer ver uma coisa? Observe a sequência do texto. E disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Diz o texto: mas ele, contrariado, repita a palavra, ele ficou muito aborrecido, ele ficou desgostoso, ele ficou muito triste, profundamente triste. Diz aqui: e contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, com a hora que o moço vai saindo triste, acabrunhado, arrasado, decepcionado, angustiado e tudo quanto tiver de ado, Jesus olha para os discípulos e diz assim: estão vendo aí? Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O problema é ter riqueza? Não, o problema não é ter riqueza. Os discípulos ficaram escandalizados e disseram assim: peraí. Então, se é difícil para quem tem riqueza, o que é que vai ser da gente? E Jesus piorou a situação quando fez uma comparação a respeito de passar um camelo pelo fundo de uma agulha. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí um negócio desse, irmão, é para coçar a orelha direita com a mão esquerda assim, todo desconfiado. Espera aí. Então quem tem não consegue, quem não tem. Porque você deve saber, e há de concordar comigo, que dinheiro fala alto, riqueza fala alto. Salomão disse: para rir se fazem banquetes, o vinho alegra a vida, e o dinheiro por tudo responde. Fala alto. Dinheiro compra muita coisa, mas apesar de comprar muita coisa, não compra tudo. Diga amém. Dinheiro compra casa, mas não compra família.
Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Eu já vi muita gente que tenha dinheiro demais e morreu doente sem conseguir dar resultado e resolução à sua saúde. Dinheiro compra bajulador, mas não compra amigo. E no que tange as coisas espirituais, dinheiro não compra nada. E Jesus então fala com os discípulos, e os discípulos assim: quem é que vai se salvar? Se de fato quem tem dinheiro não consegue, quem não tem? Aí Jesus explica e diz: olha, preste bem atenção. De fato eu estou tratando daqueles que confiam nas riquezas, e não apenas aqueles que as têm. E ele disse: ficarão de fora, não alcançarão, não conquistarão vida eterna. Aqueles que confiam, não apenas que têm, mas os que confiam nas riquezas. E a palavra confiar aqui, o verbo no grego, se refere a apoiar-se. Aquele que se sustenta nela, aquele que se apoia nela, aquele que está totalmente confiado nela. E a essas respostas está uma palavra de Deus em Provérbios 3:5 que diz: não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Nós precisamos aprender a dedicar a Deus a nossa confiança. E agora eu volto no texto para lhe falar sobre uma questão. Quando Jesus fala sobre vender tudo o que tem e dar aos pobres, ele diz: é assim que você vai ter um tesouro no céu. Observe que a pergunta do jovem usou, dentro dela foi utilizado um termo que talvez retratasse até o histórico da sua vida. Que termo é esse? É herdar, o verbo herdar. Ele diz: como é que eu faço para conquistar? Como é que eu faço para adquirir? Ele diz: como que eu faço para herdar? E a palavra herdar talvez retrate a sua história de vida. Ele era jovem, sim ou não? Ele era rico, sim ou não? Numa época da idade antiga, quando as camadas sociais têm como característica de serem imóveis, que quem nasce pobre vive pobre até morrer, que quem nasce rico continua rico até se acabar, que quem nasce escriba vai ser filho, quem escriba produz filho escriba, e o filho escriba cresce sendo escriba e vai formar outro escriba, e sacerdote produz outro sacerdote, e assim vai, assim são os segmentos sociais. Se esse moço aqui era rico, sendo jovem, ele havia herdado a riqueza dele. E por isso que ele diz: Jesus, como é que eu faço para herdar? Aí Jesus fala: peraí, eu vou te responder algo melhor. Porque isso aqui não é de um passando para outro, isso aqui é direto de Deus. Isso aqui não é transmitido de uma pessoa para outra, mas aqui é de Deus. Está aqui, ó. Você vai, desocupa o trono do seu coração, desocupa a confiança nas riquezas, coloque fora todo tipo de ídolo que tiver dentro de você, e você se desfaça disso para não querer mais, e assim você vai ter um tesouro no céu. Não é riqueza que se pega, não é riqueza que se apalpa, não é riqueza que se vê, é algo que está no trono de Deus, onde a traça não pode destruir, o ladrão não pode roubar, é algo que vem da parte de Deus. E aqui ele aplica o termo sobre salvação. No capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus fala sobre esse mesmo assunto, só que em parábola. Jesus ele diz o seguinte: que uma certa pessoa, ela descobriu que em determinado campo havia um tesouro. E o que foi que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo. Vale a pena. Eu tenho muitas propriedades, mas eu descobri que numa propriedade existe tesouro. Aí diz que outra pessoa vivia à busca de pérolas, e ele encontrou a pérola de maior valor. O que foi que ele fez? Se desfez de tudo quanto tinha para adquirir aquela pérola. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu não sei o que há de valor na sua vida, mas eu sei que existe algo de maior valor. Eu não sei a que você estima tanto, ou a quem, mas eu sei que existe alguém que deve ser muito mais estimado. E eu proponho nesta noite que você avalie como está o trono do seu coração, e quem está sentado nele, o que está ocupando o trono do coração, do seu coração. E eu proponho que nesta noite você abra mão de tudo para se ter a presença de Deus na sua vida. No início dos mandamentos, o Senhor disse para amar a Ele sobre todas as coisas.
Jesus cita os mandamentos da lei moral, e quando ele trata sobre está faltando algo, ele está tratando do mandamento mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Se desfaça de tudo, coloque tudo em segundo plano, coloque tudo depois, mas em primeiro lugar a presença de Deus, se é que você já descobriu o valor da vida eterna. Você sabe que sua vida sobre a face da terra é de 70 e 80 anos. O melhor desses dias é canseira e enfado. Você sabe que você vai passar por um processo, a morte vai nos alcançar. Você entrará na eternidade, quer queira, quer não. E quando entrar na eternidade, terá vida eterna. É um pouco desconfortável você vir à igreja ao domingo para ouvir falar sobre isso, mas é o que Deus quer que você ouça. Deus quer que você atente para as questões eternas, para a vida eterna. Talvez você esteja muito envolvido com coisas da terra, voltado os seus olhos para aqui, para o temporário, para aquilo que se pega. Mas hoje à noite eu vim aqui abrir os seus olhos e dizer: existe vida eterna, existe vida após a morte. E como é que você vai encarar isso? Desde que Adão pecou contra Deus, o mundo, a humanidade caiu em desgraça, pecado. A natureza do pecado nos atingiu, e hoje nós temos uma inclinação ao pecado. O problema do pecado é que o salário dele é a morte, e que a consequência das coisas espirituais quanto ao pecado é a condenação ao inferno, que foi criado para o diabo e os seus anjos, quando pecou originalmente contra Deus. Mas quando o ser humano aderiu ao pecado do diabo, esta mesma condenação veio sobre ele. E por isso todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. E hoje, a maior riqueza que alguém pode ter não é um carro, não é uma casa, não é a propriedade, não é uma fábrica, não é nada que se possa colocar os olhos em cima. Mas a maior riqueza que você pode ter é o perdão dos seus pecados, o nome escrito no livro da vida, a presença de Deus habitando contigo e a certeza de vida eterna por Cristo Jesus. A humanidade precisa de um bem maior: é salvação, perdão de pecados, nome escrito no livro da vida, certeza de céu por herança. O apóstolo Pedro, escrevendo sua epístola universal, ele fala sobre uma herança incorruptível, guardada no céu, que não se pode murchar. Eu estou falando disso. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, ele fala das riquezas insondáveis da graça de Deus. E eu trago nesta noite uma excelente notícia para você. Há alguém que é dono do céu e da terra. Há alguém que é dono de tudo que é de mais sublime, que ele preparou um testamento, e isto exigia a sua morte para fazer valer o seu testamento. O nome deste alguém se chama Jesus. E ele preparou um testamento referente a você. Você está citado no testamento dele. E as riquezas de Deus estão nesse testamento para entregar a você. Só que como todo testamento é personalíssimo e unilateral, depende do lado de cá. A condição é dada do lado de cá para que você cumpra lá. Você precisa cumprir alguma coisa. Você precisa cumprir o pré-requisito. Desocupe o trono do seu coração e creia em Jesus para a vida eterna. Porque a morte de Jesus já foi levada a cabo. A vida dele já foi dada. Na cruz ele pagou o preço, entregando a sua vida e dando o brado de está consumado. Ali começou a valer o testamento de Jesus. E o que é que está no testamento dele? Eu vou te dizer. No testamento de Jesus está escrito o seguinte: ele era o desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Opa, Ele está garantido para você cura. E as nossas dores levou sobre si alívio. Aleluia. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, e Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O efeito do pecado contra a sua vida está garantida a solução por Ele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O pecado que nos condenou, Ele já resolveu o problema. O castigo que nos traz a paz, aquela desunião e o rompimento da comunhão entre Deus e os homens, Ele garante a reconciliação. Estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E essa palavra sarado se refere à saúde plena de Deus para o homem, saúde do corpo e saúde da alma. Jesus garante no seu testamento cura para o seu corpo, perdão para os seus pecados, vida eterna para você, paz entre você e Deus. E o que é que você está esperando nesta noite, que não quer receber as riquezas deste novo testamento de Jesus? Está te faltando uma coisa: abra mão de tudo que estiver sentado no trono do seu coração, deixe Jesus entrar e receba a riqueza de Deus para a sua vida. O maior tesouro já está conquistado. Hoje eu lhe desafio a fazer o que Jesus falou na parábola. Se desfaça do que você tem. Se desfaça o que lhe impede de servir a Deus. Pastor, tem muita coisa que não dá para preservar realmente quando a gente vai servir a Deus. É verdade. Se desfaça disso e adquira a pérola de maior valor. Eu quero que todos, por gentileza, fechem os seus olhos e façamos juntos uma oração. Cada qual ore. Eu vou orar por vocês e vocês vão orando. Pai amado e justo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro agora, e sou agradecido a Ti pela palavra que colocaste no meu coração. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui nesta noite. Crentes robustecidos na palavra, outros não tão fortes, alguns bem fracos, alguns que estão até distanciados do teu caminho. Outras pessoas, Senhor, que ainda não te confessaram como Salvador, mas que ouviram nesta noite a tua palavra e foram confrontados pela operação do teu Espírito Santo. Eu oro a Ti neste momento, Senhor, para que esses corações que estão desejosos da vida eterna, pessoas que vieram aqui, mas que acima de tudo eles querem a vida eterna, eles têm sede de Deus, eles têm fome de Deus, e eles querem algo mais de Deus para as suas vidas, eles querem ter uma vida séria contigo. Senhor, eu oro por essas pessoas para que neste momento elas tomem a decisão de desocupar o trono do coração, para que o Senhor ocupe e se sente nele. Eu te peço, Senhor, que o Senhor agora enche esses corações de coragem suficiente para dar testemunho público desta decisão. Eu oro a Ti em nome de Jesus e eu te agradeço. Quem diz amém? Eu gostaria de perguntar nesta noite: quem deseja receber a Jesus pela fé no seu coração e deixar Jesus entrar para sentar no trono do seu coração? Alguma pessoa que se encontra distanciada dos caminhos do Senhor, que deseja reconciliar-se, ou alguém que deseja nesta noite receber a Jesus como seu Senhor e Salvador em seu coração? Dê um sinal com a sua mão, por favor. Eu quero orar por você hoje. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Todos juntos? Vamos lá? Dá-me um novo coração. Quem aqui canta? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Onde está a primeira pessoa que nessa noite deseja receber a Jesus pela fé em seu coração? Você, meu querido irmão, vire-se de lado, observe, pergunte à pessoa que está mais próximo, e se tão próximo não há alguém, veja quem está mais longe, mas pergunte, indague, convide. Esse é um momento difícil, de batalha até, e se você deseja, corajosamente saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Venha até aqui à frente em nome de Jesus. Traga essa pessoa até aqui para que eu ore por ela. Convide essa pessoa para aceitar a Jesus ou reconciliar com Deus. Aleluia. Encontrarás de bom, mas o desejo tem
primeira pessoa que nessa noite deseja reconciliar-se com Jesus ou receber a Jesus como seu Salvador? Onde está? Venha. Venha mesmo. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Coração disposto a obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Cumprir todo o teu querer. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja toda para cantar o hino da harpa. Deixe-me ver aqui o hino de número 169. Aleluia. Toda a igreja cantando para a glória de Deus. 169. Vamos cantar em pé mesmo. Logo mais o culto já estará sendo concluído, né? E vocês aí que vão cantar, né? Porque eu cantando atrapalho. Glória a Deus. E você, meu querido irmão, durante este momento nós vamos cantar este hino. Por gentileza, se dirige a alguém, convide essa pessoa para reconciliar-se com o Senhor Jesus e desfrutar da riqueza de Deus, do tesouro de Deus, da herança de Deus, das garantias que o Senhor Jesus conquistou para nós. Aleluia. Longe do Senhor. Bem animado, bem animado. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Diga assim. Oh, Jesus não perguntava, Nem queria o seu amor. eu quero ouvir a sua voz dizer: Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. no juízo não pensava, No juízo não pensava, nem na minha perdição. em minha alma. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Cadê a sua mão? Cadê a sua mão? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, Aponte pro outro. mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caí lutado de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. aleluia. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quero ouvir todos cantando. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso. Agora, E ficar quero ouvir somente as vozes da igreja. Diga lá. porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. A toda força agora. Oh, porque Jesus me ama, eu não
Aleluia. Glória a Deus. Erga a sua mão e dê o melhor aplauso ao Senhor Jesus. Somos gratos a Deus pela vida do pastor Jairo, sua esposa, a irmã Socorro, que de forma tão abençoadora estiveram conosco aqui este final de semana. Quantos se comprometem a orar por esse casal? Dizem amém? Amém? Ih, tá difícil, hein? Quantos querem orar mesmo por esse casal? Diz amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos encerrando nosso culto. Quero convidá-los mais uma vez a ficar de pé. E nós estaremos encerrando com oração, pedindo ao Senhor que nos guarde aí no regresso para casa. Todo mundo tomando muito cuidado com essa chuva, com esse piso escorregadio, né? Vamos com cuidado para casa, bem devagarzinho, para que a gente chegue em casa com todo o cuidado possível. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Na terça-feira nós estaremos aqui em mais um estudo bíblico, estudando um personagem. Vem estar conosco aqui, vai ser uma bênção. Terça-feira nós vamos estar falando aqui sobre Pedro. Então, se você ainda tem alguma curiosidade de querer saber alguma coisa sobre Pedro, venha estar conosco aqui na terça-feira. Estaremos aqui com o estudo bíblico e muito abençoado. Você vem aqui, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Feche seus olhos. Agradecemos, Senhor, por tudo que fizeste aqui esta noite. Louvamos teu nome, meu Deus, porque tu és o único. Tu és o único Senhor da nossa vida e não há outro. Por isso nós te louvamos por tuas bênçãos, te louvamos pela salvação que o Senhor nos deu, te louvamos pelos livramentos que sempre o Senhor tem nos dado. Agora, meu Deus, nos leva em paz, despede-nos debaixo de bênção, de graça, em regresso aos nossos lares. Ajuda-nos em tudo nesta semana, Senhor. Quantas coisas temos aí pela frente para resolver, quantos problemas para solucionar, mas o Senhor está conosco. Dá-nos, meu Deus, uma semana abençoada. Esteja no meio do teu povo, assim nós te pedimos, agradecidos, em o nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém e amém.